pessoal, Mirella Mentora, sejam todos muito bem-vindos. Sim, tivemos um errinho na nossa arte, mas a live Carreira com Clareza, o poder do autoconhecimento para decisões assertivas, mais profissionais, mais assertivas, é hoje. Daqui a pouquinho a nossa convidada Adriane entra, mas eu gostaria de fazer uma introdução para você que está chegando agora e que não me conhece. Eu sou Mirella Mentora, mentora de RH, mentora de carreira, desenvolvimento humano, e hoje nós vamos falar sobre um tema que na prática muda completamente a forma como tomamos decisões profissionais, o autoconhecimento. Então essa live é para você que sente que trabalha muito, mas não se sente realizado, que já trocou de emprego achando que o problema era a empresa, mas a insatisfação continuou, se tem dificuldade de decidir se fica, se muda de área, se empreende ou se busca uma nova posição, ou simplesmente sente que a carreira está no automático. É sobre isso que eu e a Adriane vamos conversar hoje. Eu entrei uns minutinhos antes porque a arte realmente veio com a data de fevereiro e é hoje, janeiro. Então vocês que já estão entrando na live, oi Flávio, seja bem-vindo, Diego, se quiserem já chamando os colegas, os amigos, profissionais da área, vamos bater esse bate-papo com muitos insights sobre a carreira, sobre o autoconhecimento. Para 2026, como eu desejo para vocês, desde a minha primeira live voltada à carreira que iniciou no ano passado, seja extraordinário, um ano extraordinário para todos nós, que é o que eu desejo para todos vocês. E claro, temos que ser felizes, como gestora da felicidade, é isso que eu sempre trago para vocês também. E esse tema é um tema muito importante e eu quis convidar alguém que realmente entende muito sobre o tema para trazer esses insights para vocês, que é a Adriane, justamente para a gente ter essa troca. Então, já comentem aqui também, quem quiser colocar no comentário, como está a sua carreira hoje? É o mesmo propósito? Você está feliz? Você está buscando uma nova colocação? Você está buscando melhorar na sua carreira? Se sim, de que forma? Que ações que vocês têm feito? Se tiverem também qualquer pergunta, coloquem aqui nos comentários, porque é essa troca que é incrível e fundamental que nós temos para trazer mais informações e mais insights para vocês. Como eu entrei uns minutinhos antes, deixa eu dar uma breve introdução até a Adriana entrar. Eu entendo que o problema da carreira é que muitas vezes ela não tem clareza, nós não temos clareza sobre o que nós queremos. Nós somos ensinados a tomar decisões profissionais com base nos fatores externos, não é verdade? Salário, status, cargo, expectativa da família, aquela pressão do mercado. E pouco se fala, quando a gente fala de carreira, sobre quem eu sou de verdade, o que faz sentido para mim nesse momento de vida, quais são meus valores inegociáveis, o que me desgasta, o que me energiza. Essas são perguntas que vocês podem colocar também nos comentários, quem está ao vivo aqui comigo e quem vai assistir a live depois. Quando não existe esse autoconhecimento, a carreira vira um ciclo de frustração. Troca de empresa, troca de cargo, troca de área, mas mesmo com tantas trocas, o vazio permanece. É sobre isso que nós vamos falar com vocês hoje, trazer esses insights. E é sobre isso que eu também gostaria que vocês dissessem. Como está a carreira de vocês? Está do jeito que vocês imaginam? Claro que muito se mudou comparado ao que nós somos ensinados na minha geração. Hoje se fala tanto de saúde mental, eu como gestora da felicidade falo tanto de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Salário não é mais o top 1 de motivos para permanecer da empresa. Hoje, sem dúvida, é a questão de crescimento, de carreira, de uma empresa humanizada que cuida da nossa saúde mental e nos dá as ferramentas para isso. Muito se fala de trabalho home office, quando veio esse estouro depois da pandemia, durante a pandemia. No Brasil não tinha esse hábito, era mais as empresas lá de fora, aqui mais empresas de TI, mas viu-se essa oportunidade e hoje, como vocês devem passar, recrutadores, quando a gente coloca com uma vaga de trabalho, a primeira pergunta é home office, é modelo híbrido? Porque nos acostumamos dessa forma que é humana, para a gente conseguir manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E dentro disso vem o autoconhecimento.
que eu digo para vocês que não é discurso, é estratégia, e a Adriane vai trazer essas informações para vocês também. Autoconhecimento não é sobre se descobrir de forma abstrata. Eu digo que é uma ferramenta estratégica para decisões mais assertivas. Então, quando você se conhece, você para de aceitar qualquer oportunidade, você escolhe. Tem o mesmo propósito que o seu? Você aprende a dizer não sem culpa. Você escolhe ambientes coerentes com seus valores, com seus propósitos. Você assume o protagonismo da sua carreira. E você tem feito isso hoje? Ó, quantas perguntas eu já estou lançando aqui antes da nossa convidada chegar para vocês entenderem o que significa o autoconhecimento. As decisões profissionais sem o autoconhecimento são decisões ativas. Decisões com autoconhecimento são decisões conscientes. São aquelas decisões mais assertivas. São aquelas decisões que realmente vocês tomaram pensando em cada passo, em cada ação, em cada consequência. Esse é o autoconhecimento verdadeiro. Esse é o autoconhecimento que nós queremos trazer para vocês. O que de fato você precisa conhecer sobre si mesmo. Vocês percebem a diferença? Oi, alguém entrou, não sei o nome, seja bem-vindo. Oi, Ana, bem-vindos. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Daqui a pouquinho a Adriane está aqui conosco, nós temos ainda alguns minutinhos. E eu espero que vocês absorvam tudo que nós trouxermos aqui para vocês, que vocês levem tanto para o seu profissional quanto para o seu pessoal, para vocês realmente terem esse 2026 extraordinário. Que eu gostaria muito de ouvir de vocês depois, me mandando mensagem, como vocês me mandam tantas mensagens no direct sobre os temas, e me dizendo, Mirella, eu consegui alcançar meu propósito, eu consegui alcançar o trabalho dos meus sonhos, eu consegui aquela promoção que eu tanto almejava, eu me conheci, eu observei o que realmente faria diferença positiva para mim, para minha vida, para minha profissão. É sobre isso. Esse é o objetivo das minhas lives, tá? Trazer o máximo de informação para vocês com esses convidados incríveis, justamente para vocês terem discernimento e conseguirem ir para frente, crescer. E a nossa convidada chegou. Oi, Adriane, bem-vinda. Vou esperar ela entrar, se apresentar e a gente começa esse nosso bate-papo. Aproveitem bastante quem já está aqui, quem vai assistir depois, porque vocês sabem que eu deixo gravado, né, no Instagram para vocês verem, reverem quantas vezes vocês quiserem, para conseguirem anotar as dicas e o que mais vocês precisarem, tá? Vamos ver. Oi, Adriane. Solicita a sua entrada, por favor. Não esqueçam, pessoal, qualquer dúvida, podem colocando aqui para nós, que o máximo de perguntas eu sempre tento responder para vocês, tá? Vamos lá. Só um minutinho, que daqui a pouco a Adriane entra. Adriane, eu só preciso, por favor, que você solicite sua entrada, tá bom? Pede para participar da live. E vão escrevendo aí, pessoal. Vão anotando, vão me mandando as perguntas. Bom, enquanto a Adriane ainda está tentando entrar na live, eu gostaria também de lançar uma outra pergunta para vocês. O que de fato você conhece de si mesmo? É uma pergunta que faz a gente repensar. Vamos lá. Vamos ver. Oi, Adriane, bem-vinda! Olá, Mirella. Muito obrigada. Um prazer estar aqui nessa noite. Eu que agradeço. Muito obrigada também por você ter aceito esse convite. Eu adoro receber vocês, profissionais incríveis, para a gente ter esse bate-papo, essa troca. Mas antes da gente começar o tema da live de autoconhecimento, eu gostaria, por favor, que você se apresentasse. Claro, com certeza. Um prazer.
Primeiramente, quero agradecer pelo convite. A gente se falou aí algum tempinho atrás e conseguimos viabilizar essa oportunidade da gente estar compartilhando aqui. Eu sou a Adriane Levi, venho atuando aí como headhunter de posições estratégicas, de liderança, executivas e muito em conjunto com as próprias lideranças e diretoria das companhias, relacionadas à construção de times de alta performance. Na verdade, venho atuando com construção de posições inéditas também. Quando empresas estão em fase de profissionalização e crescimento acelerado, elas começam a surgir na empresa vagas que nunca existiram anteriormente. Então, não apenas buscar candidatos para vagas já existentes, mas criar novas posições e entender como que o mercado se comporta também diante dessas posições, que tipo de remuneração é atrelada a profissionais nesse nível. Então, muito em sinergia, uma espécie de BP dentro do recrutamento e seleção executivo, estratégico. Paralelo a isso, Mirela, a gente também vem atuando com orientação de profissionais, por atuar muito contratando profissionais que muitas vezes têm um talento gigante, não conseguem muitas vezes verbalizar isso, trouxe um incômodo muito grande em mim em relação a orientar essas pessoas. Então, muitas vezes não é sobre mudar de uma posição para outra, mas muitas vezes é entender primeiro a pessoa para que ela consiga fazer um passo de carreira mais assertivo e não apenas trocar 6 por meia dúzia e em um curto espaço de tempo já estar infeliz novamente com a carreira. Então, já atuo, além dessas questões em relação ao recrutamento executivo, também como orientadora profissional de carreira e palestrante também em eventos de RH, em eventos também dentro de instituições de ensino, orientando jovens, tanto em início de carreira quanto para aqueles que querem se desenvolver. Então, estar aqui nessa live vai ser um grande prazer para a gente conseguir contribuir também com os profissionais que estão aí nos ouvindo e crescendo também, buscando se destacar na carreira de fato. Ai, que máximo, Adriane. Quanto conhecimento. O pessoal está entrando, Camila, Faria, Santos, Felipe. Eu não consigo dar boa noite para todo mundo, mas sintam se abraçados. Mas adorei tanto conhecimento que você tem. E pegando esse gancho, quando você diz desse seu trabalho, de entender o profissional antes dele trocar 6 por meia dúzia, que é o que realmente a maioria faz, achando que não é, eu vou conseguir crescer, eu vou para outra empresa. Isso, para mim, está muito linkado na questão do nosso tema de hoje, da questão do autoconhecimento. Como que você enxerga isso, Adriane? Até com seus mentorados, seus clientes, essa sua vivência. Porque eu percebo que ainda as pessoas realmente são muito imediatistas. Elas, ou por receio, por algum motivo, elas não se conhecem e elas realmente mais fácil. Eu vou no concorrente, por exemplo. Eu vou conseguir um outro trabalho que vai ser melhor. Eles acabam até se frustrando, né? Porque acaba continuando tudo na mesma. Como que você enxerga? Como você vê sobre isso? Sem dúvida, com certeza. O que acontece? Achei, inclusive, muito interessante o que você colocou na descrição lá do vídeo, de fato, do que a gente ia trabalhar, porque é exatamente isso. Muitas vezes, a gente está só no automático. Inclusive, foi uma das frases chamariz que você colocou ali na descrição da live e super representa o que a gente vai conversar aqui. Estar no automático é justamente isso. Estar apenas olhando para o mercado, sem olhar para você mesmo. Estar no automático é apenas reagir ao que o mercado vem oferecendo. E exatamente isso que acontece quando a gente só reage ao que o mercado oferece. A gente vai para as oportunidades que aparecem. A gente não entende primeiro, não trabalha primeiro o autoconhecimento e isso faz com que muitos profissionais tenham esse erro frequente na carreira, que se repete. Às vezes só troca o CNPJ, mas continua insatisfeito da mesma forma. Como profissional, não apenas de orientação profissional de carreira, mas também como headhunter, e estando também do outro lado da mesa, entrevistando muitos profissionais desde início de carreira até profissionais sêniores, né, com carreiras já sólidas na trajetória profissional, eles muitas vezes se sentem perdidos porque, assim, eu gosto de fazer o que eu faço, mas às vezes não me sinto na melhor performance, não me sinto, de fato, desenvolvendo todas as habilidades que eu enxergo ter. E aí, Mirela, eu acho que é importante a gente falar que o autoconhecimento, ele também pode ser desenvolvido, inclusive na cadeira hoje que as pessoas ocupam. Para evitar esse tipo de coisa, de você mudar, trocar 6 por meia dúzia, você precisa começar a observar
dentro da sua atuação hoje. Hoje, qual o papel que a Adriane exerce hoje dentro da empresa? Qual é a minha posição? Dentro dessa posição, o que eu, de fato, desenvolvo de habilidade que eu realmente tenho? E aí já vem uma observação para que a gente comece a olhar para a gente mesmo. Eu só vou saber quais são as minhas habilidades, obviamente, na prática, mas também com autoconhecimento. Em processos até de feedback, de PDI, quando a gente tem uma liderança ali próxima que consegue desenvolver, muitas vezes não é a realidade de muitas companhias, mas sobretudo, a gente, como profissional que realmente quer fazer diferença na carreira, não tem que, de fato, terceirizar essa responsabilidade. Se você não tem meios para desenvolver e para identificar esse autoconhecimento, essas habilidades que você pode desenvolver dentro da companhia que você está, você pode buscar ferramentas fora. O que tem de infinidade hoje de conteúdos que a gente pode tomar mão, né, e, de fato, desenvolver essas habilidades são grandes. E aí eu posso te falar até como o exemplo vivo meu mesmo. Eu não comecei na área de RH, não comecei fazendo o que eu faço hoje e da forma como eu me encontrei de fato. Mas o autoconhecimento me auxiliou demais a entender em que área eu realmente, de fato, iria explorar essas habilidades e iria me identificar mais. Então, respondendo a sua pergunta, de fato, é exercitar esse autoconhecimento, porque trocar 6 por meia dúzia em um curto espaço de tempo, a gente já vai estar insatisfeito. Poxa, mas saí da empresa Y, fui para a empresa Z, achei que ia resolver o meu problema. Não, isso não resolve. Resolve quando você tem clareza do próximo passo que você vai tomar na carreira. E isso você precisa trabalhar o seu autoconhecimento. Quando você apenas reage ao que o mercado traz para você, claramente ali você não está indo em busca daquilo que vai, de fato, desenvolver todas as habilidades que você tem. E eu tiro como prova disso os próprios mentorados que eu já tive, profissionais que eu orientei, nas quais se sentiam até felizes na empresa que estavam, gostavam até da equipe que estavam atuando, mas não se identificavam nem um pouco com a área. Então, eu vou me apegar a uma empresa porque ela tem bons benefícios para mim. E aí a gente vai falar de uma infinidade de variáveis que tem quando a gente muda de empresa. Envolve várias vertentes da nossa vida, mas não é sobre esse ponto que eu quero trazer. É trazer sobre o que de fato faz você se movimentar. O que de fato faz com que você... vou tomar essa atitude de sair. Porque a felicidade ou a infelicidade no trabalho, ela reflete para muitas áreas da nossa vida. Afinal de contas, quase 80% do tempo a gente se dedica ao nosso modus operandi, o que a gente faz de fato para o outro. A gente desenvolve o nosso conhecimento, enfim. Mas estar aberto ao mercado sem antes se conhecer é um erro muito grande, porque uma infinidade de áreas, uma infinidade de oportunidades, seja para quem está em início de carreira ou até aqueles que já têm uma carreira sólida. Porque até aqueles que têm uma carreira sólida, tem muitas oportunidades também. Mas qual o movimento que eu quero fazer? É um movimento lateral? Eu preciso desenvolver alguma habilidade para sair dessa posição que eu estou hoje nessa empresa? Ou até mesmo dentro da própria empresa? E ir para, de fato, um movimento lateral? Ou eu preciso crescer? O meu objetivo é crescer. Mas você só identifica isso quando você trabalha o seu próprio autoconhecimento. Não espere do outro, não terceirize essa responsabilidade. Para você ser, de fato, protagonista da sua carreira, você precisa ir em busca desse autoconhecimento que pode ser desenvolvido de diferentes formas aí, para que você seja mais feliz e realizado naquilo que você faz. Não apenas ficar no automático. Nossa, É muito sobre isso. Adriane, porque assim, você falou pontos que para mim são fundamentais, né? Sair da zona de conforto, não responsabilizar o outro, a gente tem que ter nossa responsabilidade para entender onde a gente quer chegar. Porque ninguém vai fazer a gente chegar onde a gente quer. E quando Com você certeza. fala de se autoconhecer, eu já ouvi de tantos mentorados meus, mas a empresa não investe, não é a empresa que tem que investir, é você. Mas eu não tenho como investir, como você colocou. Mas hoje, diferente de anos atrás, tá tudo aí nas redes sociais, canais do YouTube, Com certeza. nas redes sociais, tá tudo ali. Então, tem aonde buscar a informação. Sim. É ter ação, sair dessa zona de querer responsabilizar o outro e não tomar uma atitude, não é? Exatamente. E não apenas isso, assim, quando a gente começa a se entender melhor, a gente faz o movimento correto, porque, como eu falei, assim, até de mentorados onde gostava da empresa, gostava da equipe, mas não se identificava com a área. E quando a gente trabalhou o processo de orientação profissional mesmo de carreira,
a gente identificou ali que ela estava numa área que não explorava nem 70% das habilidades que ela tinha. Então, como que eu vou performar e me sentir bem desenvolvida e de fato, assim, dando o meu melhor, se de fato eu acabo não estando numa área que vai colocar em prova isso. Às vezes eu posso ter uma dificuldade de comunicação, mas a área que eu tô exige muito essa comunicação. Claramente eu vou ter uma curva de aprendizagem ou um nível de rampagem um pouco maior. Agora, se eu estou numa área que essa comunicação é bem desenvolvida e a área exige isso, automaticamente a minha performance vai ser muito mais rápida. Então, identificar também esses pontos de conexão, quando a gente fala de primeira escolha, que a gente fala do time ali de início de carreira, a gente fala de escolhas muitas vezes relacionadas a cursos superior. Mas quando a gente fala de profissionais já em larga escala assim, de carreira, profissionais sêniores, a gente identifica que também eles podem desenvolver habilidades para o caminho que eles querem. Não necessariamente se trata de um curso, de uma questão mais teórica, mais técnica, até porque eles já têm uma carreira, uma bagagem, algo mais sólido, diferente do time de início de carreira. Então, esses profissionais muitas vezes precisam desenvolver o que a gente chama de, você conhece bem, de soft skills, que são habilidades comportamentais. O que o mercado está requerendo? Qual a habilidade que eu ainda não consegui me desenvolver ainda para essa cadeira que eu almejo? Será que preciso trabalhar melhor o meu nível de negociação, de fluência mesmo, de apresentação de propostas? Qual a área que eu quero me movimentar, seja a posição ou seja o segmento que eu quero atuar? Qual é o que é mais exigido ali que eu não tenho? E aí, por isso, que principalmente para aqueles profissionais que estão em empresas onde não há essa questão de PDI, não há essa questão de desenvolvimento tão próximo, você tem que buscar o seu próprio. Não dá para a gente terceirizar a nossa carreira e passar 5, 10, 15 anos e falar, poxa, mas a empresa não me deu oportunidade. A oportunidade é nos dada a partir do momento que a gente ocupa uma cadeira na empresa. A gente teve essa oportunidade de entrar numa companhia. Gente, existe uma infinidade de possibilidades que você pode aprender e desenvolver. Então, permita-se. Muitas vezes a gente fica muito no comodismo ali. Não, eu fui contratada para fazer X e Y. Z eu não quero. Mas entende que a gente precisa ter essa visão de médio e longo prazo, não apenas no que eu faço, no que o crachá me fornece, no que a empresa me possibilita. Não seja um profissional que, de fato, se diferencia. Seja curioso, pergunte, se desenvolva, veja as oportunidades. O que tem de oportunidade dentro das empresas, muitas vezes a gente só não enxerga porque a gente só está ali. É a postura, é o posicionamento que a gente se coloca muitas vezes. Mas às vezes existe uma mina de ouro ali. Eu costumo. Isso é uma pauta que os profissionais até de RH mencionam, a questão de que benditos sejam os problemas. Como assim benditos sejam os problemas? Sim, nós somos contratados para resolvermos problemas. A gente, dentro do pilar de carreira, dentro do pilar de treinamento e desenvolvimento, dentro da área comercial, de aumentar as vendas. Então, somos contratados, sim, para resolver problemas dentro das organizações, porque as organizações, elas são criadas para gerarem lucro. Elas precisam ter esse resultado. Os resultados vêm através, obviamente, de pessoas, processos, enfim. Então, é uma infinidade de recursos ali empenhados. E quando a gente está dentro da empresa, a gente de fato é contratado para resolver problemas. Mas quando a gente não tem essa mentalidade e quer se apegar apenas à descrição de cargo que é nos dada, e de fato a gente limita o nosso alcance, a nossa possibilidade de atuação. Então, não desperdice o tempo dentro da companhia. Às vezes você não está na melhor posição, na melhor vaga, no que você gostaria. Mas, como eu falei até no início da nossa conversa, eu não comecei onde eu queria. Todo mundo tem um início, todo mundo existe um percurso, um trajeto para a gente fazer. E ali a gente, naquele processo, a gente está desenvolvendo novas habilidades. E o mais curioso, engraçado, Mirella, é que, de fato, quando eu atuava numa área que eu ainda não gostaria, eu pude desenvolver um olhar da operação, da companhia. E quando eu assumi a posição que eu queria, eu já tinha esse raio-x da operação que me facilitou no próximo passo de carreira. Você imagina se a gente acaba ficando acomodado ali, ou quero olhar só isso, não quero... Não, porque eu estou insatisfeita, porque não é aqui que eu quero ficar. A gente perde muitas oportunidades quando a gente pensa dessa forma. A gente acaba limitando as nossas possibilidades e não entendendo o potencial que muitas vezes a gente tem. Então, hoje, em plena segunda-feira, a gente está no mês de janeiro, já quase acabando o mês. É um ponto para a gente refletir.
O ano não vai ser diferente. E não é clichê falar isso, mas é de fato, se você não mudar as suas atitudes e principalmente a sua mentalidade, o que mais demora para mudar é a nossa mentalidade, você vai colher sempre as mesmas coisas. Você vai chegar amanhã no seu trabalho e vai reclamar das mesmas coisas. Você vai encontrar os mesmos obstáculos, mas você precisa entender qual o seu objetivo. Se você se conhece, você entende suas potencialidades, suas possibilidades, começa hoje já fazendo o que você pode fazer diferente pela sua carreira. E não terceiriza a responsabilidade. Porque ser infeliz ou feliz, muitas vezes está na nossa mão mudar esse jogo. E não apenas aguardar o líder Y, a empresa X, ou o mercado ficar aquecido. Faça suas oportunidades acontecerem. E não busque se preparar quando aparecer uma oportunidade para você, mas esteja pronto quando ela chegar. E isso é um processo. É você trabalhar seu autoconhecimento. Antes que alguém te dê um feedback, faz essa autorreflexão antes, sabe? O que falta ainda para mim? Eu quero ocupar essa cadeira. O que ainda tá pegando para mim? Só assim você vai conseguir, de fato, trilhar um caminho que você vai desenvolver e vai melhorar. Você vai olhar para ontem e vai falar, poxa, eu tô bem melhor hoje do que eu estava ontem. Vai olhar daqui a 5 meses, caramba, poxa, muito bom, tenho orgulho disso. E isso vai te impulsionar a cada vez mais trilhar um caminho de sucesso dentro da carreira que você escolheu, e seja até para fazer uma transição. Porque para fazer uma transição você precisa ainda mais de coragem, de consistência, de resiliência, né? Então, não perca tempo. Se você tiver que começar hoje uma faculdade, tá com medo, tá com receio, trabalhe o seu autoconhecimento. Existem inúmeros profissionais hoje que orientam te sair de um ponto X para um ponto Y. Não perca tempo. Daqui a 5 anos, você vai olhar e vai falar, poxa, podia ter começado lá em 2026, hoje eu já estaria em tal e tal passo já avançando ali, enfim. Então, vale muito essa reflexão de quem eu realmente estou sendo na minha carreira. Eu estou deixando os outros escolherem por mim, eu estou deixando as oportunidades que aparecem, eu vou lá, me candidato, me aplico, quando eu vejo, poxa, eu não gosto de executar isso, eu não me identifico com essa área, mas será que é culpa da empresa que te contratou? Será que é culpa da empresa que te contratou? A empresa que te contratou precisava fechar a vaga, tinha uma demanda e naquele momento você se encaixou dentro das habilidades técnicas, comportamentais. Mas para você faz sentido esse movimento? E aí muitas vezes a gente só cai em si quando a gente já está na cadeira, já fez o movimento de sair, de se movimentar. Então, para movimentos mais conscientes e ter clareza na carreira, trabalhe o seu autoconhecimento, que certamente você vai evitar muitos movimentos indesejados na sua carreira, sem dúvida. É sobre isso, Adriana. Você trouxe tantos insights, tantas dicas já também, porque é a questão da oportunidade, né? Quantas vezes eu vi uma empresa falar para mim, poxa, mas era oportunidade para o meu colega e não para mim. Aí eu pergunto, mas qual que era a vaga? Você se preparou? Isso, a gente tem que se autoconhecer para se preparar. Se a gente almeja uma vaga de liderança, essa geração Z quer já entrar e ser líder. Mas eles estão percebendo que não, eu preciso não é? Eu preciso ter esses conhecimentos, essas competências que vai fazer a diferença para me contratar. E realmente entender, é isso que você quer? Porque senão não vai sair do lugar, como você falou. Exato. Você vai se decepcionar, você vai continuar sempre mais do mesmo. E realmente se cada um de nós fazer essa mudança, gente, e não deixe as oportunidades passarem, porque passa. Quando a gente entra em empresas que são muito estratégicas, que tem recrutamento interno, muitas vezes um líder acaba indicando, olha, essa oportunidade pode ser aqui no meu liderado, mas você tem que se mostrar. Como você falou, tem que ser resiliente, tem que ser inovador, você precisa ser curioso. Eu adoro os profissionais que são curiosos, não fica só engessado. Ah, mas o meu cargo, como a gente escuta, mas o meu cargo é só para fazer isso. Você vai ficar só naquilo. Não reclama, Exatamente. Não tem lugar nenhum. Ah, esse é o meu cargo, mas olha, eu consigo também ter tempo para... Ah, curiosidade, como que você faz isso? E dessa forma se desenvolver. Esse se desenvolver. Exato. E esse ponto é importante que você falou sobre eu fui contratada apenas para fazer isso, porque a gente vê isso uma falha muito grande de muitos profissionais que têm um potencial gigantesco dentro das companhias, se limitando a fazer apenas aquilo.
onde, inclusive eu já passei por isso em outras companhias, quando você é movimentado, né, de uma área para outra, e aí tem alguém para te treinar. E aí muitas vezes essa pessoa ela é excelente no que faz, mas ao mesmo tempo ela abraça aquela causa de uma forma onde ela se coloca numa posição de insubstituível. E, de fato, se você é insubstituível naquela posição, obviamente que ninguém é insubstituível, né? A gente acaba replicando e treinando outras pessoas para que ocupem os lugares, os movimentos de carreira existem dentro das empresas, mas muitas pessoas têm esse pensamento e acabam vendo como uma questão de competitividade, de não vou passar o conhecimento, e, de fato, elas nunca vão ocupar novas cadeiras, uma vez que elas só são boas naquilo, não conseguem fazer diferente daquilo. E aí, muitas vezes, ficam fadadas ao fracasso no sentido de, poxa, eu poderia ter avançado mais. Se porventura aquela cadeira algum dia deixa de existir, o tempo de rampagem e de adaptação dessa pessoa para adquirir novas habilidades e se habituar numa nova cadeira é muito maior. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão da resiliência, de entender, poxa, eu vou desenvolver tal habilidade e não ficar apenas numa única caixinha, porque esses profissionais, de fato, acabam sendo rapidamente substituídos ou vão ficar a depender da política da empresa, do modus operandi da empresa, anos no mesmo cargo. Muitas vezes só tem um movimento, algum momento ali lateral, um reajuste muito pequeno, mas podendo ter um potencial gigantesco de carreira, mas a própria pessoa que não se permitiu. Então, entender isso te coloca à frente de muitos obstáculos dentro do mundo corporativo, porque às vezes as oportunidades estão ali e você simplesmente se fecha para elas. Você está olhando apenas um ponto único exclusivamente. Então, ter essa mente aberta também dentro do mundo corporativo te aumenta muito as suas possibilidades, né, de aprendizado, de desenvolver novas habilidades de fato. Concordo. E você falou uma palavra, obstáculos, né? E aí eu vejo que eu já tenho escutado desde o ano passado, porque agora se fala muito de saúde mental, né? Porque Sim, é lei, sim. tá tudo com a saúde mental. E eu já vi muitos profissionais altamente qualificados, mas por eles mesmos colocarem esse obstáculo, eles não conseguirem ir para frente, é aquilo. Acorda desmotivado de manhã, sempre reclamando, sempre Sim. mais do mesmo. E aí acaba adoecendo por conta disso. Então, olha que ponto que pode chegar o fato do profissional não se autoconhecer, não buscar que seja um mentor para direcioná-lo, não buscar se desenvolver nas competências necessárias porque ele quer. Mas o ponto de partida é ele entender o que ele quer. Porque, como você falou, eles não sabem, né? Exato. Eles sabem onde eles querem chegar, mas não sabem qual o percurso, que degrau que eles têm que subir. E aí eu fico pensando, esses momentos, sabe, da vida, seja uma carreira inicial, que esses jovens são muito imediatistas, seja uma transição de carreira, ou realmente não entender, eu tô aqui, mas não tô feliz por quê, e não se pergunta, não se autoavalia. Quantas pessoas adoecem por conta disso? E com certeza. Com certeza. Não é da empresa, a culpa é de não se seja, você está numa posição. Eu não estou falando aqui, pessoal, de eu estou nesse trabalho porque eu preciso. A gente sabe, cada um tem suas dores, seu propósito. Eu estou falando daquele profissional que poderia até escolher, mas ele vai escolher o que ele não sabe nem o que ele quer. Você percebe isso? Exato. Para quem não sabe o que quer, qualquer oportunidade vai aparecer. E vai servir. De fato, assim, a gente teve um caso recente de colaboradores, de fato, isso acontece muito geralmente quando tem processos seletivos internos. Os profissionais, né, têm essa oportunidade de migrar de área, de desenvolver novas habilidades, mas muitas vezes nem eles sabem o que eles querem. Então, qualquer oportunidade que é divulgada, eles se aplicam para todos. E engraçado que um dos profissionais foi questionado ali para ele, assim, mas você se enxerga dentro dessa posição? Era uma posição que ia requerer uma postura mais de liderança. Não era uma posição de líder, efetivamente. Mas a atuação, as atividades que a pessoa ia exercer, ia exigir uma postura mais à frente, né, em relação a liderar um processo específico, a direcionar uma pessoa. E a pessoa simplesmente respondeu, não me vejo nessa posição. Mas por que você se aplicou e tudo? Porque eu quero sair de onde eu tô. É aquilo, né? Você quer sair de onde você tá, mas ao mesmo tempo você pode
correr o risco de ir para uma posição que você vai ser ainda mais infeliz se você fizer um movimento errado. E eu não estou dizendo para a gente não ser destemido. A gente precisa ser para a gente poder conseguir coisas maiores e melhores na nossa carreira. Só que se a gente faz isso sem autoconhecimento, sem saber de fato o que a gente quer, a gente corre o grande risco de ser ainda mais infeliz numa carreira que a gente poderia ter muito mais assertividade se a gente tivesse dado um passo atrás antes de olhar o mercado ou até as possibilidades internas das empresas onde a gente faz parte. Então, não terceirize, não diga que olha, a empresa me forçou a ter essa oportunidade. Não, se você se aplicou, se você participou de um processo, você submeteu a etapas de avaliação, você tinha interesse naquela oportunidade. Talvez com não tanta clareza de que aquela vaga era para você, de que você ia performar, não. Mas você quis se movimentar. É por isso que a gente sempre orienta. Vai se aplicar uma posição, leia atentamente a descrição de atividade, veja ali quais são as skills, o que você precisa ter para ocupar aquela posição. Não seja arrogante, né, no sentido de falar, não, eu sou boa o suficiente. Cara, avalia de fato. Aplicou, tem 70% do que aquela posição está pedindo, aí sim você avança. Você avança de enviar um currículo, de participar de uma entrevista inicial, e ali no processo você vai avaliando ali, faz sentido, tem match com o que eu faço, com o que eu tenho como objetivo. Então, gente, não façam movimentos no escuro, tem uma infinidade de possibilidades de vocês desenvolverem. Se vocês muitas vezes não conseguem sozinhos com conteúdos, né, disponibilizados em redes sociais, dentro de perfis de profissionais relevantes aqui, busquem orientação direta. Tem gente que tem, pessoas e pessoas têm formas de aprendizado diferentes. Uns que vão pegar o material, vão conseguir aplicar tranquilamente e vão ter êxito em suas carreiras. Outros que precisam de alguém que pegue na mão, que direcione num caminho, que provoque essas questões de autoconhecimento, que leve eles a uma reflexão, porque a gente quer mudanças dentro daquilo que a gente faz, queremos ser mais felizes e realizados no que fazemos. Comece a atitude de agora. Já estamos indo para o 2º mês do ano. O que a gente já fez até agora, né, Mirella? Fica uma reflexão muito grande para a gente, olha, agora faltam só 11, não mais 12 meses para um novo ano. Então, o ano é uma associação de ciclos que se encerram, acho que traz uma reflexão. Mas independente do que tem no calendário, de qual é o dia do calendário, qual o mês, quanto tempo falta para acabar o ano, não é sobre isso. É sobre o tempo que está passando, o tempo que está indo e o que você fez pela sua carreira até agora. Você realmente está feliz no que você está fazendo? Qual o movimento que você pensa em fazer? Você tem clareza? Se você não tem, você precisa trabalhar seu autoconhecimento para que você tenha, de fato, um próximo passo assertivo. E o mais interessante de tudo é que receber, né, de mentorados, de pessoas que a gente consegue direcionar, uma dessas pessoas, quando a gente foi dar feliz aniversário, né, no dia do aniversário da pessoa, a pessoa falou assim, eu não sei se eu estaria tão feliz nesse novo ciclo. Para você ver como que a felicidade ou infelicidade no trabalho impacta na nossa vida como um todo. Eu fazendo aniversário, mas, cara, eu não sei se eu tivesse fazendo aniversário hoje, eu não tivesse feito todo o processo que eu fiz, tendo clareza do meu próximo passo, já ter tido uma transição de carreira assertiva, que eu sei que é pra mim, eu não sei se eu estaria tão feliz na minha carreira. Olha como isso impacta tantas esferas da nossa vida. Então, a gente quer trabalhar com pessoas mais felizes, profissionais mais realizados, para que a gente, né, multiplique cada vez mais isso. Então, programe, de fato, busque melhorar, de fato, a sua carreira ali com autoconhecimento. É sobre isso, porque assim, o tempo passa tão rápido, a gente realmente tem que ter clareza. E eu dou um exemplo bem prático, gente. Quando vocês vão comprar um carro, vocês preferem um câmbio manual ou automático, por exemplo? Você não vai comprar um câmbio automático se você prefere um manual. Essa é a clareza que você tem que ter na sua trajetória profissional. É sobre isso que a Adriane está trazendo dicas. Vocês têm que anotar e têm que seguir. Se conheçam. Conheçam qual é o cargo, conheçam quais são as atividades daquele cargo. Se você realmente tem perfil, se não tem, você vai fazer o quê? Que ação que você vai fazer? Hoje o meu filho mais novo fez uma pergunta. Mãe, qual que é a diferença de desejo e vontade? E fazia tempo que não me perguntavam sobre isso, né? E aí, trazendo para a carreira, é justamente isso. O desejo é o que você quer, onde você quer chegar. Mas você precisa ter vontade para ter ação para conseguir. E o primeiro passo é o autoconhecimento. Se você não se conhece,
você não vai conseguir chegar onde você quer. Você não vai ter as competências necessárias para chegar onde você quer. E quando a Adriana fala, né, de tudo isso que a gente traz para o nosso profissional e também para o pessoal, é equilíbrio. Desde a pandemia, o que todo mundo quer é ter tempo para tudo. E a gente tem que ser feliz. É isso que eu sempre falo dos mentorados. Exato. A gente tem que buscar nossa felicidade, a empresa busca resultados, porque é isso que vai fazer a empresa feliz. Mas de que forma? Você tem que ter propósito com a empresa que você está, você tem que ter match no seu cargo, você tem que trabalhar com pessoas que não se sejam iguais a vocês, mas que tenham a troca, que saibam trabalhar em equipe, que saibam se comunicar. É isso, é tudo um processo. Mas tudo começa com autoconhecimento, né? Exatamente. Exatamente. Você já deu tantas dicas assim valiosas sobre isso, mas você teria alguma outra dica ou outras que você pudesse, assim, na prática, do que esses profissionais poderiam fazer para se autoconhecer? Sim, com certeza. O autoconhecimento ele pode ser desenvolvido, como eu falei inicialmente, a questão através de PDIs mesmo, de plano de desenvolvimento individual. Claro que se eu não tenho alguém que consiga delegar isso para mim, eu mesmo posso, através até de feedbacks. Você pode exercitar o próprio autoconhecimento com pessoas do seu ciclo. Eu, Adriane, conheço inúmeros profissionais, mas você precisa fazer com isso de pessoas de perto, principalmente de quem atua ali com você ou de outras áreas, pedir um feedback genuíno ali e estar aberto a isso. Né? Quando a gente fala de feedback, muitas vezes a gente tende a ficar um pouco na defensiva. Não, esteja aberto para um feedback construtivo que você avalia. Esse ponto realmente, esteja aberto a isso, para reconhecer, eu preciso melhorar. Você conseguindo fazer uma lista ali de 3 habilidades que você precisa melhorar ou pontos que você precisa desenvolver, você mesmo que você não tenha uma liderança direta ali próxima, você já consegue aplicar ali. Poxa, às vezes eu preciso desenvolver melhor a minha comunicação. Que ações eu posso tomar? Existem podcasts, existem ações que você pode fazer, como a gente falou, gratuitamente. Você já desenvolve aquela habilidade. Às vezes eu preciso melhorar o meu vocabulário. Meu vocabulário está muito, muito pobre, muito, não está condizendo para aquilo que eu quero atuar. Então, começa com leituras direcionadas. Então, através mesmo de conversas, feedbacks com pessoas próximas, você já consegue ter um olhar de como que o mercado está me enxergando. Claro que isso daqui é uma amostra muito reduzida do que o mercado pode te enxergar, mas a gente muitas vezes consegue demonstrar melhor quem a gente é com as pessoas mais próximas, até mesmo no nosso âmbito pessoal. Às vezes, poxa, você precisa ser mais resiliente nesse ponto. E geralmente isso se replica para a área profissional. A nossa essência é muito difícil a gente desvincular muito rapidamente quando a gente chega no meio corporativo. Então, geralmente, a gente tende a replicar comportamentos. Então, esse exercício já de fazer esse feedback com pessoas próximas já é uma ótima prática. Como eu falei também, aplicação do próprio perfil comportamental. Existem plataformas que fazem isso. Claro que as plataformas gratuitas, elas entregam 20% do potencial de tudo que você pode fazer. Que você pode visualizar sobre você mesmo. Mas já é um bom início. Às vezes, olha, não consigo investir agora. Tem plataformas gratuitas que você consegue fazer o seu mapeamento de perfil comportamental. Isso já te dá uma amplitude de se conhecer. Perfil comportamental é sobre autoconhecimento. Quando eu fiz, inclusive, várias palestras sobre inteligência comportamental, chegou um ponto de uma das palestras que eu fiz, que além deles se conhecerem, deles se identificarem nos perfis, nossa, eu faço isso, exatamente assim, e perceber a tendência de comportamento que eles têm, e não só a tendência de comportamento, mas observar as oportunidades e as potencialidades desses perfis, elas começaram a enxergar os próprios companheiros, as próprias pessoas nos quais elas se relacionavam e falava, então fulano acaba tendo a predominância desse perfil, então agora eu sei como lidar com ele. E até brincaram ali no ponto de a terapia está até em dia essa semana, porque a gente conheceu não só a gente, mas os nossos companheiros, as pessoas que a gente se relaciona, os nossos líderes, isso fica muito mais fácil da gente lidar com eles. Então, o perfil comportamental, ele te dá, quase que um raio-x sobre você mesmo, te dá mais assertividade. Muitas vezes, apenas os profissionais de RH acabam se interessando mais por esse tema, mas isso é para todos, é uma ferramenta ouro em pó, assim, eu diria, tá, Mirella, assim, que de fato auxilia demais, dá uma clareza
porque a gente passa a não apenas responder, a reagir às reações do outro, do meio que a gente está, mas a gente passa a ser intencional, porque se eu conheço o seu perfil, eu vou lidar melhor com você, eu vou entender melhor os seus estímulos. Então, duas práticas básicas que você já pode sair fazendo aqui é isso. Começar um exercício de feedback com as pessoas próximas a você, até do seu próprio líder. Se às vezes você não tem isso de forma proativa, você chega dentro de um momento oportuno, obviamente a gente precisa fazer essa leitura de cenário, chega assim, gestor, eu queria conversar um pouquinho com você, como é que está a minha performance aqui, se você pretende continuar no cargo, você está entendendo que você não está performando da melhor forma, mas esteja aberto para isso, para receber, ter essa receptividade para receber esse feedback e começar a anotar, se você prefere, né, o digital, anote no digital, se programe para desenvolver essas habilidades semanalmente, para que ao longo de 2, 3, 4 meses, depender dessa habilidade, você já está com ela muito mais desenvolvida. E não só isso, eu acho que o mais importante de tudo isso é você começar a se colocar em prova dessas habilidades que você quer desenvolver. Bom, se eu tenho a minha comunicação muito ruim, eu preciso me colocar em situações onde eu vou desenvolver. Vai dar medo? Vai dar vergonha? Eu vou ficar, muitas vezes, inicialmente gaguejando? Vai. Mas como que você vai desenvolver uma habilidade se você não se coloca em situações para desenvolvê-la? Ela não vai, ela vai continuar no mesmo nível. Você vai ter o mesmo nível de dificuldade. A partir do momento que você se abre e fala, eu estou disposta e sei que o meu primeiro vídeo não vai ficar tão bom assim, que talvez a minha primeira apresentação não vai ser a melhor de todas, mas eu vou melhorando no caminho. Eu vou desenvolver. Eu estou determinada a fazer isso. Eu sei que isso depende dos próximos passos da minha carreira. Eu vou esperar estar numa mesa com executivos, com diretores, para me colocar à prova numa habilidade que eu sei que é algo que eu preciso muito desenvolver? Não. Então, existem ferramentas de, poxa, identifiquei todo mundo na qual eu conversei, percebeu que a questão da parte de negociação, da parte de comunicação, meu perfil analítico precisa melhorar. Coloque em situações que você desenvolva essas habilidades. Poxa, eu não sou tão boa, talvez, com a parte analítica. Comece a buscar ferramentas, aí sim, técnicas, né, para você desenvolver. Amplie seu repertório, comece a entender o que você está se alimentando. Talvez aqui no próprio Instagram mesmo, de repente você está perdendo oportunidades e despendendo tempo para algo que não vai te desenvolver em nada. E às vezes você podendo adquirir um conteúdo rico que vai te fazer olhar além, vai começar a te enxergar a virada de chave, como eu falei no início. O que mais demora para mudar é a nossa mentalidade. Se você não começa hoje, se você começa a absorver apenas o que o meio te fornece, você só vai ser resultado do meio que você está. Você não vai ter nenhum resultado diferente disso. Você vai ser alimentado pelas mesmas conversas, pelos mesmos repertório de fato. Você não vai ter nada diferente. Agora, quando você começa, me enxerguei, entendi o que eu quero, para onde eu vou, o que eu preciso desenvolver, você amplia o seu olhar. Olha, vou fazer isso, isso, isso. Já determinei, em fevereiro, vou fazer tal curso. Em março, eu vou me programar para tal programação. Entenda onde você pode direcionar os seus esforços para que você tenha êxito, para que você avance. É como alguém que tem um objetivo, muitas vezes, de, exemplo, emagrecimento ou falar uma língua, né? Ficar fluente numa língua. Elas são através dos pequenos avanços que ela, poxa, caramba, eu não conseguia entender isso, agora eu já entendo. Poxa, eu não conseguia sair desse dígito da balança, agora eu consigo. Então, os pequenos avanços vão fazer, caramba, poxa, que legal. E você vai sendo protagonista da sua carreira, sim. Mas trabalhe o seu autoconhecimento, que você vai ter muita assertividade. Não é o RH que tem que dizer, olha, essa vaga é para você. Olha, você tem um perfil de tal vaga. É você entender as suas potencialidades. Abrindo só um gancho aqui, que eu sei que já está no momento da gente já finalizar, caminhar para o nosso mas tá tão encerramento. bom, papo. Que bom, que bom, que bom, que bom que a gente está conseguindo trazer um conteúdo de valor. Engraçado que no início da minha carreira, eu participei de um processo seletivo, início mesmo, assim, a minha experiência anterior tinha sido em estágio, eu ainda estava fazendo faculdade, e eu entendi que, cara, chegou o momento de eu ter algo efetivo, eu consigo conciliar as matérias da faculdade com o horário e tudo. Falei, vou me aplicar, vou começar a olhar as vagas. Aí preparei meu currículo e tudo, e comecei a me aplicar. Aí eu cheguei a ver uma posição, era uma posição mais administrativa, mas era mais nível assim de recepção, no momento lá que eu me candidatei. Eu tinha consciência de que, poxa, eu gostaria de uma outra posição, mas
é aquilo que a gente falou, né? Aquilo que a gente, que quem não sabe muitas vezes o que quer, ou às vezes está no início de carreira e precisa passar por, né, posições que muitas vezes não é aquilo que ela espera, mas ela precisa daquele caminho para chegar onde ela quer. Então eu fui lá, me apliquei, mesmo não sendo exatamente o que eu queria, né? Nenhum demérito, mas não era exatamente o que eu queria. E no processo seletivo, fui eu lá, eu me apliquei numa terça, na quarta me ligaram, e aí cheguei lá, fui para a entrevista, eu lembro como hoje, assim, em profissional de início de carreira, muitas coisas marcam a gente. E aí cheguei para fazer o processo, comecei a fazer entrevista, e a pessoa começou a me entrevistar e tudo. Aí no meio da entrevista ela olhou assim para mim e falou assim, olha, eu tô conversando aqui com você e tô percebendo que você tem perfil de uma outra vaga que está em aberto aqui na empresa. Aí meu coração já até ficou quentinho, assim. Eu falei assim, caramba, outra vaga. Tomara que esteja mais em sinergia com aquilo que eu tenho como objetivo. E de fato era. Ela falou assim, conforme você foi falando, você falou... Porque até o momento eu tinha tido experiência basicamente administrativa, muito básica mesmo, no nível técnico que eu tinha feito de estágio anterior. E aí ela falou, olha, eu super te vejo nessa parte mais administrativa, junto com o time jurídico, porque vai requerer essa habilidade, aí era questão de comunicação, de postura. Tinha uma série de questões ali envolvidas. Aí ela falou, você tem interesse? Eu falei, claro que eu tenho interesse, para você ver. Se talvez naquele momento eu tivesse me prendido a dizer, não é a vaga que eu ainda quero, eu deixaria de ter uma oportunidade de que o mercado enxergasse uma possibilidade em mim. Por isso que quando eu falei não é o RH que tem que enxergar, naquele momento foi legal, porque ela identificou um potencial de uma outra vaga. Mas o ideal é que você já vá direcionado, você sabendo o que você quer, ou mesmo que você vá para uma vaga específica, você saiba o tempo. Olha, eu estou nessa posição, mas eu sei o tempo que eu quero. Às vezes a pessoa vai para uma posição, poxa, eu preciso pagar minha faculdade. E no meu caso foi assim. Falei, eu preciso conseguir algo efetivo, porque eu estava fazendo curso de inglês na época, então eu falei, cara, eu preciso de algo que eu consiga dar seguimento. E foi exatamente o que aconteceu. Nossa, eu me desenvolvi tanto, assim, surreal. Então, cara, não percam as oportunidades que vocês têm, sabe, de se desenvolver. E o mais engraçado é que, conforme eu fui pegando as atividades, saiu de uma pessoa efetiva para uma pessoa que muitas vezes tinha uma carga horária menor para dar conta de um trabalho ali que eles já tinham entendido que eu já tinha dado conta. Então, assim, não é sobre ser um profissional melhor ou pior. É o quanto você está disponível, disposto a realmente fazer acontecer. Qual é a dificuldade? Eu não consigo entender isso aqui, mas anota. O que eu posso fazer diferente? Não, ainda estou errando nisso aqui. Busque melhorar cada dia, entendeu? Não é vou ficar aqui, vou fazer do jeito que dá, entendeu? Porque as pessoas acabam tendo essa leitura muito clara. E um ponto que acabou vindo na mente aqui agora que eu ia falar antes, é que os gestores notam isso. Quando você vai para um processo que você tá totalmente perdido, gente, isso é notório. Isso é notório. Você não consegue falar sobre você. Você não consegue ter propriedade de falar nem por que aquela vaga é para você. E quantas vezes eu tive feedback de gestores, não só de profissionais de início de carreira, mas até dos profissionais sêniores quando é profissionais de início de carreira, eles falam assim, poxa, o candidato nem sabe o que ele quer, não sou eu que tenho que saber por ele. Então, assim, não passa segurança nenhuma. Como que eu vou ofertar uma posição para um candidato que nem, sabe, nem ele sabe o que ele quer? Vai chegar aqui, vai ficar batendo cabeça, ou vai chegar na primeira semana e vai dizer, não era o que eu queria. Então, o risco para a companhia é muito maior. O gestor enxerga como, vou perder tempo com essa pessoa, né? E a pessoa realmente é o que ela comunica, é o que ela verbaliza, a postura dela é tudo. E quando é profissionais sênios, eles falam, né, geralmente, não comprou o projeto, não está dentro do que a gente, não está com a visão que a gente espera, não está no tempo de carreira, no momento de vida que vai estar propício a dar match com a nossa posição. Então, gente, sem você querer, você comunica. Então, se for para comunicar, você perguntou de um insight, a gente falou aqui das coisas práticas, mas já para vocês pensarem, se for para comunicar, que seja assertivamente, não perde tempo, porque a gente está comunicando, independente se você está com intencionalidade ou não. Até calado a gente está comunicando alguma coisa. Então, que seja em direção àquilo que você realmente quer para sua carreira, para a assertividade que você, de fato, busca. Então,
busque esse conhecimento, busque esse autoconhecimento e esse autodesenvolvimento. Não fique estagnado na sua carreira. Existem uma infinidade de possibilidades. É só você estar atento. E tem uma palavra que a gente fala na psicologia da carreira que é esteja awareness. O que significa? De fato, você estar aberto a perceber, a estar atento às oportunidades, o que eu posso desenvolver. Então, esteja aberto a isso, para que você tenha mais assertividade. Sem dúvida, mudando já esses pontos, vocês já vão conseguir ter se sentir nesse caminho avançando de fato. Exatamente, é sobre isso. Você falando do início de carreira, eu lembrei do meu. Aí a gente pensa na questão de planejamento, né? Eu já sabia desde os meus 18 anos que meu nicho era RH. Só que eu queria a oportunidade de trabalhar numa consultoria em São Paulo, mas eu nunca tinha feito folha de pagamento. Mas olha aquilo, a vontade. Eu lembro que eu consegui a entrevista, eu lembro que eu comprei um livro, era a Livraria Cultura na Paulista, sobre folha de pagamento. Eu cheguei em casa, eu estudei sozinha, assim, de passar a noite em claro, mas para entender o processo. Para chegar na entrevista segura no que eu estava falando. Eu nunca tinha feito folha de pagamento. Mas eu estudei tanto, passei tanta credibilidade que me contrataram. E aquele meu primeiro trabalho foi uma aula. Eu digo que essa consultoria me ensinou a ser o RH, que depois eu fui, né, me treinando, desenvolvendo para chegar onde eu estou hoje. É sobre isso, mas ter responsabilidade, planejamento, iniciativa, ação. É sobre isso. Autoconhecimento, o que você precisa que você não tem. E aí você consegue chegar onde você quer, mas cada um tem que dar o primeiro passo. Você fala de coragem também, sabe, Adriana? Eu vejo muitas vezes as pessoas estão incomodadas por ter medo. Gente, vai com medo mesmo. Quando a gente deu nossa primeira palestra, os treinamentos, dá coisa na barriga, tem que dar, não é? Às vezes dá outra dentro dessas pessoas que estão ao nosso redor, mas você respira fundo e vai. E depois que você começa, você tem tanto domínio no assunto que flui, aí você nem lembra mais que, olha, eu estava com tanto receio daqui, mas tem que começar. É sobre isso. Olha, Adriana, tá tão gostoso, tá tão bom que eu ficaria horas e horas aqui, mas nós vamos marcar outro. Com certeza, vai ser um prazer, com certeza. No LinkedIn, que o pessoal também me pede, que eu tento finalizar esses do Instagram, mas assim, só gratidão para quem entrou muita gente. Eu não consigo falar boa noite para todo mundo. Jéssica, Marcos, Thiago, Gabriela, todos estão aqui, sintam-se abraçados. Gratidão por estarem ouvindo todas essas lives. Eu sei que é muito conteúdo, todos esses insights que a Adriana trouxe para vocês, eu sei que vocês vão levar para esse 2026 extraordinário. Para finalizar, Adriana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, uma frase, o que você quisesse, para quem está aqui e para quem vai assistir depois. Com certeza. Quero agradecer quem esteve conosco, primeiramente, e pelo convite. E, de fato, assim, o que a gente pode levar dessa live é esse protagonismo. Se você, de fato, busca uma carreira promissora, uma carreira que, de fato, desenvolva suas habilidades, comece hoje. Comece hoje trabalhando o seu autoconhecimento para que você tenha mais felicidade que expande para tantas esferas da nossa vida. Não terceirize a sua carreira, a sua responsabilidade para que você tenha, de fato, mais essa questão da felicidade mesmo. Só trabalhando o autoconhecimento, você vai ter mais direcionamento e clareza. Foca no que você precisa fazer e fuja de distrações. Se você não tem repertório internamente, busque fora. Busque se desenvolver para que você, de fato, entenda que você está avançando e qual o seu próximo passo, qual o próximo nível de carreira. E aí, certamente, isso fica mais do que estampado no nosso rosto quando a gente faz o que a gente foi chamado para fazer. É isso. Grande abraço. Para vocês que estão aqui, gente, pensem, tudo baseado em tudo isso que nós conversamos, nesse bate-papo maravilhoso que nós tivemos. Reflitam. As decisões que vocês estão tomando hoje estão aproximando ou afastando vocês da carreira que vocês querem? É uma reflexão. Com certeza. Ai, Adriana, só gratidão. O pessoal está dizendo aqui, parabéns, excelente, falou com propriedade. Só gratidão. Gratidão por você ter estado aqui. Vamos marcar a próxima no LinkedIn. Com certeza. Realmente o pessoal tem essa dor e é bom trazer clareza, né? Esses insights. E é um prazer para a gente compartilhar, assim. Vamos falar de carreira, vamos falar de decisões mais assertivas, porque isso impacta tanto na nossa vida. Então, direcionar, orientar, tá no nosso sangue, no nosso DNA. Sem dúvida. Eu adoro essas trocas, esses bate-papos, adoro ouvir.
sabe? Adoro conversar. Como eu te disse, realmente é um bate-papo, como se a gente estivesse tomando um café. Porque Sim, é nessa interação que acaba trazendo tantos insights valiosos para nós, para quem está nos assistindo. Realmente, gratidão. Foi assim, uma delícia o bate-papo que de hoje. bom, fico feliz. Obrigada, viu? Na próxima a gente conversa ainda mais. Isso aí, combinado. Gratidão. E quem Grande esteve aqui abraço. conosco, obrigada, Sim, obrigada a todos vocês. Abraço para vocês. E um abração, um beijão para você também, Adriane. grande abraço, viu, Mirela? Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau, gente. Tchau.